TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Está no ar o Semana Ilustrada, a sua revista eletrônica de todos os sábados, com o resumo das notícias que foram destaque em nossos telejornais durante a semana. Os reflexos em Araxá com a greve dos caminhoneiros. Motoristas enfrentam longas filas nos postos de combustíveis. Ministério Público vai punir quem praticar preços abusivos com o desabastecimento. E a opinião da população sobre os protestos. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. Olá! Motoristas enfrentaram uma verdadeira maratona esta semana em postos de combustíveis, em consequência da paralisação dos caminhoneiros. Teve fila atravessando bairros. A notícia de que o combustível seria disponibilizado se espalhou na internet. As pessoas procuraram os postos sem nenhuma confirmação. Falando assim que vai abastecer, eu estou na fila desde as 9 horas, não chegou gasolina, agora falou na última hora que não tem previsão de gasolina, que não vai vir, que o caminhão está lá, desde quinta-feira lá no Trevo, que ele não vai entrar aqui, depois que nós estamos na fila. E pôs um cartaz no posto, que o carro abastecia R$100, moto 50. Vou continuar na fila, não tem outra alternativa. Valmir é encarregado de obras. Ao saber do possível reabastecimento, decidiu enfrentar a fila. Parei minhas atividades porque meu carro está precisando de combustível, então aproveitar a oportunidade. E você vê que estamos aqui até agora, né? E até agora nada, né? Esta gerente afirma que foi surpreendida pela quantidade de carros. A previsão aguardava a liberação judicial. A gente está precisando de liminares para poder escoltar. Então, assim, a gente está na mesma posição que todos, porém, a gente tenta passar para o consumidor. Este caminhão, carregado com 30 mil litros, chegou aqui por volta das 2h30 da tarde, após a liminar cedida pelo juiz de direito Renato Zupo. A partir de agora, a divisão será para apenas 2 postos de combustíveis e a limitação por pessoa será apenas de 20 litros. Para as motos, a quantidade estabelecida foi de 10 litros por veículo. A fila atravessou alguns bairros da cidade. O meu carro está quase entrando na reserva e eu preciso do combustível até para trabalhar, levar meu menininho na escola e outras coisas, né? Infelizmente, se eu pudesse andar a pé, eu andaria, mas não tem como. Aí eu estou aqui aguardando, vou esperar até chegar, né? A expectativa é abastecer cerca de 700 carros e 300 motos, número que é muito abaixo da frota de veículos que soma mais de 35 mil no município. A Polícia Militar esteve no local para evitar tumultos. Manutenção da ordem pública, né, evitar aqui badernas e até crimes contra o patrimônio, né, e aqui, querendo ou não, a gente está com uma grande quantidade de pessoas. Ainda não existe previsão para a chegada da gasolina, mas quem conseguiu abastecer já se sente aliviado. A intenção seria completar, mas eu acho que esse racionamento é necessário nesse momento. Torcer para dar para rodar, né, uma semana, mais ou menos uma semana e meia, que a gente usa a moto para trabalhar, né, então torcer para tudo dar certo, que venha logo mais, né. No trevo de acesso à cidade, onde estão concentrados os caminhoneiros, já é reduzido o número de caminhões. No local, 2 cargas de gás de cozinha estão no acostamento. Enquanto isso, nos supermercados, diversos produtos já estão faltando. A carne de porco, principalmente, você não acha nada. Eu fui em 4 armazéns, nenhum tem carne de porco. Porco e ave, frango. Eu vim achar frango aqui. Os outros lá embaixo não tem. Já está tudo programado para ter as descargas e voltar ao normal. Mas isso vai depender do término dessa paralisação aí. Consequentemente, isso acabou elevando algum preço, assim? Com certeza a gente já teve algumas altas. E há previsão de alta sim, mas ainda não tem nada concreto ainda. O Brasil Classic Show 2018, que seria realizado no Barreiro no feriado prolongado, foi transferido para setembro por causa da greve, que impediu que muitas raridades do mundo automotivo que estariam na exposição
fossem transportados para Araxá. A cada 2 anos, o pátio do Grande Hotel transforma na identidade do antigo mobilismo. É a mais importante e mais longeva exposição do gênero, reunindo apaixonados vindos de todo o Brasil e até de outros países. Promovido pelo Instituto Cultural Veterancar, Minas Gerais, o evento tem o intuito de ressaltar a importância histórica dos carros, expondo e contando a trajetória de cerca de 300 exemplares de várias décadas e partes do mundo. O feito ocorre há 34 anos e nasceu da paixão de amigos colecionadores, que resolveram criar uma data para celebrar o encontro e a exposição dos próprios automóveis. Passados todos esses anos, a cada biênio, mais antigomobilistas são inseridos, contando a história dessas máquinas maravilhosas. Ponto alto inclui também as restaurações e preservação desse segmento da história mundial. A 23ª vez em que é realizado necessitou ter a data alterada. A programação continuará a mesma, com a feira de peças, o leilão dos antigos e a diversificada mostra cultural, com exposição de arte e apresentações de grupos musicais e companhias de teatro. A quantidade de carros expostos, desde 1989, permanecerá entre 5 a 9 de setembro de 2018. Essa história viva do transporte, protagonista de uma época e encantando o público até hoje. Entre as curiosidades está o famoso Stanley Steamer, fabricado em 1902, o primeiro carro a vapor de que se tem notícia. Outra raridade é o mais antigo emplacado no Brasil, o francês John Button, registrado em solo nacional no mesmo ano. 2 raríssimos exemplares da Ferrari, a F40 e a F50, fabricados em comemoração aos 40 e 50 anos da marca. Outro que promete tirar o fôlego do público é o R8, veículo da primeira vitória do piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, em 1965. Outra vedete da exposição é o Fiat Zagato 1951. A raridade vem de um pequeno museu na cidade de Carmo da Mata, oeste de Minas Gerais, produzido de uma customização nas décadas de 1940 e 1950. As pessoas comprovam o chassi e enviavam ao carroziere, profissional responsável por customizar o veículo ao gosto do freguês. Para participar da exposição, feira e o leilão, é preciso inscrever pelos e-mails denisfelissoni@hotmail.com e leilão@taladegamotors.com. O leilão é o único da categoria realizado no país. E com o fim dos bloqueios na maioria das rodovias, o abastecimento de alimentos, por exemplo, está sendo retomado. O processo ainda é lento. Em alguns supermercados, alguns itens só podem ser vendidos por limite de quantidade por pessoa. Produtos de higiene, limpeza e hortifruti são os mais escassos. Esta semana mostramos 2 caminhões carregados com gás de cozinha parados na entrada da cidade. A mercadoria não é encontrada há mais de 7 dias. Segundo alguns moradores, este depósito de gás fechou as portas na última sexta-feira e o que encontra-se lá dentro são apenas bujões para reposição, que não tem o produto. Flávia veio em busca de um possível reabastecimento, mas vai voltar para casa sem previsão. Não está tendo gás, né? O que é mais próximo da minha casa é ele. Segundo o vice-presidente da Associação Mineira de Supermercados, um dos principais reflexos da crise será na alta de preços. Provavelmente a gente vai ter muitos produtos que vai ter alta de preço aí nas próximas 3, 4 semanas, porque a coisa não vai estabilizar antes de um mês. Principalmente nessa área de perecíveis, carnes de aves, carnes bovinas, carnes suínas. Carne de aves, hoje nós já tivemos contato de fornecedores, os mesmos fornecedores de antes, que oferecendo já
carnes de ave no dobro do preço que estavam vendendo na semana anterior à paralisação. Enquanto o prazo das entregas não for normalizado, algumas redes poderão ter grandes prejuízos. A situação ainda continua complicada, mas já começa a aparecer os primeiros caminhões aí com essa diminuição da paralisação. Então hoje já apareceu em algumas áreas, os supermercados já estão sendo atendidos, como o Hortifruti, por exemplo. A gente já conseguiu chegar hoje em Araxá caminhões do Ceasa de Uberlândia. Então essa parte de frutas, verduras, os supermercados da cidade já estão sendo abastecidos. E com essa liberação dos caminhões nessa altura do campeonato, o que está acontecendo? Os caminhões que estavam na espera durante a greve, que foram liberados, estão vindo. Outros caminhões que a carga não se sustentou, se perdeu nesse tempo de ficar 5 dias no sol, por exemplo, na espera, voltaram para trás e a gente terá então que fazer novos pedidos. E a Curadoria do Consumidor do Ministério Público orienta a população para acompanhar como está o custo dos produtos no varejo. Nesse momento de crise, há vários fatores que podem justificar uma elevação de preço. O que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pode até ser crime é uma elevação arbitrária, sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de justificação, que cause um prejuízo indevido, né, uma vantagem manifestamente desproporcional do fornecedor em detrimento do consumidor. Mas, naturalmente, há razões que podem justificar. Então, nós teremos que olhar isso caso a caso, na medida em que apareça algum tipo de reclamação que ainda não houve aqui no Ministério Público. Denúncias. No direito, como é notório, nós trabalhamos com provas, né? Então, são necessárias provas para que possa eventualmente virar um processo ou pelo menos se iniciar uma investigação. Mas qualquer tipo de prova. Se você compra, você tem um cupom fiscal, né? Você pode também tirar foto, filmar ali o preço, o momento da aquisição do bem, do produto. Então isso tudo tem validade aqui para nós iniciarmos uma investigação e apurar se há ou não uma abusividade. Não havendo justificativa, aí sim poderá haver um sancionamento, questão de multas, proibição, eventualmente até fechar, né, o estabelecimento comercial e eventualmente até mesmo um crime. Redes sociais. A gente vive num momento muito complicado com relação a isso. A internet pode ser a melhor ou a pior coisa do mundo. Então nós temos que ter muito senso crítico para apurar essa quantidade imensa de fake news que existem, né, que são as notícias falsas, inverdades, que inclusive às vezes até difamam pessoas e comércios, né, empresas. Então nós temos que ter um senso crítico, avaliar quem está dando essa informação realmente ela tem procedência, ela é verdadeira, antes inclusive de ficar repassando isso para frente e causando, né, um círculo vicioso que só leva prejuízo, não só para os consumidores, mas também para as pessoas que têm o seu nome ali exposto de uma maneira leviana e indevida. O Ministério da Saúde prorrogou para o dia 15 de junho a vacinação contra a gripe. De acordo com os últimos dados do Ministério, a campanha imunizou 35.600.000 pessoas, o que equivale a 66% do público-alvo. Para atingir a meta de imunizar 54,4 milhões de pessoas, com a prorrogação da campanha, espera vacinar os 18,8 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não receberam a dose. O público-alvo da campanha inclui idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, puérperas, mulheres em até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Caso haja disponibilidade de vacinas, os municípios podem ampliar o público para crianças de 5 a 9 anos e adultos, com idades entre 50 e 59 anos. O Ministério da Saúde destaca a importância do público-alvo prioritário, que ainda não se imunizou, procurar os postos de saúde.
100% das 60 milhões de doses de vacina já foram distribuídas por todo o país. Até o momento, com maior cobertura estão as puérperas, com 78%, seguido dos idosos, 75%, professores, 73%, trabalhadores da saúde, 71,6%, indígenas, 63,6% e gestantes, com um pouco mais da metade. Já entre as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, o índice de vacinação está um pouco menos da metade, 49,7%. Em Araxá, esperam vacinar 24 mil pessoas. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, foram registrados 2.088 casos de gripe em todo o país e 335 pessoas morreram em decorrência da doença. O tipo mais grave foi o H1N1, com 218 óbitos e 1.262 casos. Das pessoas que faleceram, 70% possuíam ao menos algum fator de risco, como homens e mulheres com mais de 60 anos, cardiopatas, pneumopatas e com diabetes mellitus. No próximo bloco, moradores falam sobre consequências eleitorais da manifestação dos caminhoneiros e o teatro na educação no trânsito. Semana Ilustrada volta já. O prazo de imunização do gado contra a febre aftosa foi prorrogado. A medida evita o comprometimento da campanha por causa da distribuição de vacinas, prejudicada pela paralisação dos caminhoneiros. A vacinação é obrigatória e o único meio de prevenir contra a doença, informa o INMA, o órgão responsável pela gestão das campanhas dos rebanhos em Minas Gerais. O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou aos estados a prorrogação até 15 de junho do prazo para a vacinação do rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa, que pelo calendário terminaria em 31 de maio. A determinação informando a alteração do prazo explica que a medida tem o objetivo de evitar o comprometimento dos resultados da imunização dos rebanhos na etapa de maio, tendo em vista que a greve geral dos caminhoneiros afetou vários setores, inclusive a produção e distribuição das vacinas. A correspondência ressalta que a adequada vacinação dos rebanhos, entre outros fatores, depende da oferta de vacinas ao produtor e de uma logística de transporte normal. O Instituto Mineiro de Agropecuária, com esse adiamento, contribui para que os produtores que ainda não vacinaram o plantel possam realizar a ação de forma adequada, garantindo o status que Minas possui de área livre de febre aftosa com vacinação obtido em 2008, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Minas Gerais deve imunizar, na etapa de maio, todo o rebanho de bovinos e bubalinos, independente da idade, o que soma cerca de 23,6 milhões de animais em todo o estado. A bovinocultura é um importante gerador de emprego e renda em Minas Gerais, tendo exportado no ano passado 598 milhões de dólares em carne bovina. Os escritórios do Instituto estarão aptos a esclarecer dúvidas dos produtores a partir da próxima semana. E nossa reportagem foi às ruas ouvir a população sobre os protestos e o que isso pode influenciar nas eleições deste ano. Nos últimos dias, os brasileiros acompanharam o início da escassez de mercadorias que comprometeram serviços e entregas. Muitas pessoas estão buscando alternativas emergenciais. A situação atual do país divide opiniões. Por um lado, há quem apoia a greve e as reivindicações dos caminhoneiros. Por outro, a falta de alimentos e produtos essenciais tem causado transtornos.
A gente já está tendo falta de muitas coisas, até essenciais para os nossos lares, né? Então a situação está complicada. Então a gente espera o melhor deles aí para nós. Precisa mesmo de uma voz ativa. Eu acho que a manifestação ela não está tumultuando a ponto de gerar violência, ninguém está fazendo nada assim de absurdo. E eu sou a favor nesse sentido, que a gente tem que fazer um pouquinho de sacrifício agora para melhorar daqui a uns anos. Eu apoio, porque nós estamos atravessando uma fase muito difícil, entendeu? Com esses nossos governantes, entendeu? Eu acho que isso aí, acho que todo mundo teria que dar o apoio, porque só os caminhoneiros estão lutando para poder ver se conserta um pouco alguma coisa errada nesse país. Concordo com a greve, nós vai passar um momento difícil, sim, vai, mas tem que continuar essa greve até decidir, até que o governo decidir que vai fazer com combustível caro demais, né? Tudo caro demais. É um direito que eles não estão tendo e estão correndo atrás e eles devem fazer isso. Sem previsão para terminar, a greve pode causar impactos nas eleições de outubro. Mediante isso, a gente vai ter uma noção em quem a gente vai votar e o que a gente pode fazer a respeito disso. A minha perspectiva muda bastante em relação a isso, em relação à forma como os políticos se posicionam perante essa greve, essa manifestação. O povo vai pensar direito em quem eles vão votar, porque nós temos que mudar esses políticos hoje, entendeu? Porque nós temos que colocar gente nova, gente inteligente, gente que não queira levar só vantagem. As pessoas vão pensar mais, eu espero. Pense na hora de eleger, na hora de escolher realmente. A Agenda Comum Intersetorial está definindo o cronograma de ações para a Semana Nacional de Prevenção às Drogas, que acontece na segunda quinzena de junho. O momento é de avaliar e compreender a melhor forma de abordar os jovens para evitar que esse mal se espalhe entre eles. Os dados de uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, da CESP, local onde usuários e familiares têm o primeiro atendimento na caminhada da luta contra o vício em Minas Gerais, pontuam que o estudo mostrou que a maioria do público atendido iniciou o consumo de drogas ainda na adolescência. A Semana de Prevenção é uma ferramenta de reforço às ações de prevenção desenvolvidas. Discutir os temas relacionados ao uso e abuso de drogas é importante durante todo o ano. Contudo, a sequência de eventos fortalece a estratégia de mobilização social, avaliando o resultado das políticas e expandindo para que possam atender com melhores condições as famílias, dando mais visibilidade à temática. O nosso propósito é, a cada ano, a gente está atingindo mais pessoas de Araxá e da região aqui durante a semana de prevenção. Realizada pelos representantes da Agenda Comum Intersetorial, a programação será completada com corrida de rua, passeio ciclístico e Rua do Lazer, no dia 24 de junho. A agenda é fixa, vai de 19 a 26 de junho, data em que é celebrada o Dia Mundial de Combate ao Uso de Drogas. O principal objetivo é chamar a atenção para as consequências em todas as esferas sociais, além de divulgar e dialogar com diversos públicos sobre os programas de prevenção. No ano de 2017, foram 15 ações realizadas. Para 2018, a meta não é só aumentar o número de ações, mas também em 50% o público atingido. Em Minas Gerais, a data foi instituída pela Lei 12.615, de 1997. A contemplação dos atos inicia a próxima fase, que é a busca pelos parceiros. E um tema tão importante justifica o envolvimento, a integração dos vários segmentos da sociedade civil organizada para que a gente possa estruturar mais uma Semana Nacional Estadual de Prevenção às Drogas aqui em Araxá. E isso em Araxá se torna fácil na medida que nós temos as instituições, as entidades, as ONGs muito bem envolvidas através do trabalho da Agenda Comum Intersetorial. E no encerramento da Semana Municipal do Trânsito, crianças assistiram à apresentação teatral sobre os perigos enfrentados por motoristas e pedestres e a prevenção de acidentes.
Conscientizar a nova geração é a proposta da Secretaria Municipal de Segurança. O tema Nós Somos o Trânsito foi representado em um mundo lúdico para os pequenos que aprenderam grandes lições. Que a gente tem que olhar para os lados antes de atravessar se não acontece acidente. Tem que ter segurança para a gente colocar o cinto. 2 escolas municipais foram convidadas para o último momento que aconteceu aqui no Teatro Municipal, o Teatro Infantil, mostrando sobre a conscientização no trânsito. Entre os participantes, a Polícia Rodoviária Estadual falou sobre a participação dos futuros motoristas. Aqui, na formação dos jovens é que estão os futuros condutores e é deles a responsabilidade de tornar um trânsito melhor. A semana ganhou diversas atividades e parcerias. Passar para as crianças e para toda a comunidade a situação que se encontra no nosso trânsito e pedindo um apoio, para que nós tomamos consciência e passamos a agir de maneira correta para que tenhamos um trânsito melhor em nossa cidade. O trabalho terá continuidade ao longo de todo o ano, inclusive nas escolas. Que essa semana possa dar muitos frutos, evitando acidente e mais consciência no trânsito. Pode ter certeza que a partir de hoje nós teremos mais um grupo de crianças, atuando como instrutores de trânsito para os seus pais enquanto nos seus veículos. A Secretaria de Saúde apresentou na Câmara de Vereadores, durante a audiência pública, a destinação de recursos para atendimento da população, referente ao primeiro quadrimestre do ano. Os índices mostraram as consultas e acompanhamentos realizados pela rede pública de saúde, assim como os procedimentos e atividades nas unidades básicas. Esta foi a primeira prestação de contas do ano. A próxima ocorre daqui a 3 meses. Segundo a secretária de Saúde, os números são positivos, diante do aumento da demanda. A gente nota que os números não demonstram o tanto de trabalho que a gente tem na saúde, que é executado, Mas é uma forma de estar mensurando e mostrando, para a população o que é feito. A gente vê que está sempre crescente, claro, no número de atendimentos. A gente ainda tem muito a fazer, com a avaliação desses números, mas nós estamos vendo que estamos no caminho certo. Os dados apontam que em janeiro deste ano foram oferecidos mais de 9 mil exames aos usuários. Já em abril, na unidade de pronto atendimento, foram realizados mais de 22 mil procedimentos, um custo de R$ 72.878,19. Entre outros gastos, no mesmo mês, foram 982 atendimentos na Santa Casa, R$ 55.598,55 gastos pelo município. Segundo Diane, a prioridade é melhorar as estruturas e aguardar as novas unidades que serão implantadas. Eu estou reavaliando toda a necessidade que a gente tem, algumas em reforma já, como a Unisa, Então nós vamos estar aí, estou fechando uma adequação da rede, alinhando os serviços, só aí eu vou saber se nós vamos sim ter mais unidades ou se nós vamos conseguir ser efetivos nas unidades que nós temos. Para o presidente da Câmara, a prestação de contas auxilia o Legislativo na conduta diante a demanda do município. A Câmara Municipal continua exercendo seu papel de fiscalizar, de acompanhar, e de contribuir efetivamente nessa melhoria e nesses processos que envolvem a saúde pública da cidade de Araxá. A seguir, homem é assassinado com golpes de machado na zona rural. E campanha incentiva a população a utilizar mais o Disque Denúncia. Voltamos daqui a pouco. Homicídio violento foi registrado na zona rural de Araxá esta semana. A repórter Janaína Silva acompanhou o caso. A esposa deu vários golpes de machado na vítima. O aspirante Saraiva conta pra gente o que aconteceu. Essa ocorrência chegou ao conhecimento aqui da Polícia Militar. A guarnição deslocou ao local onde foi pego o depoimento da suposta autora de homicídio, que ela relatou para a guarnição que o marido estava deitado no sofá, ela pegou o machado e deu diversos golpes na cabeça do machado. Posteriormente, constatando o óbito, ela deixou o local
e posteriormente entrou em contato com a família, contou o que tinha acontecido e, segundo informações repassadas por ela para a guarnição, o motivo desse suposto do crime, né, foi porque ela, ao longo do seu relacionamento, ela vinha sofrendo agressões física e moralmente. Foi o que levou ela a cometer o referido crime. O machado foi localizado? Em contato com ela relatou para a guarnição que ela jogou esse machado no mato, só que ela não sabia precisar exatamente onde se encontrava o machado. Muito obrigada pelas informações. A mulher de 60 anos segue detida no presídio de Araxá. E o Disque Denúncia 181 teve mais de 7 milhões de ligações em 10 anos. É uma campanha do 37º Batalhão da Polícia Militar que está incentivando a comunidade a utilizar mais o serviço. 7.600.000 é o número de chamadas direcionadas ao 181 Disque Denúncia ao longo da primeira década de operação em Minas Gerais. Uma média de 760 mil por ano e 2.000 ligações por dia. Destas, 256 se transformam em denúncias. O canal de comunicação tem anonimato garantido e é uma importante contribuição ao trabalho das polícias, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública. Houve um crime, está tendo um assalto, o canal é 190. A pessoa também, nesses casos graves, não precisa se identificar, traga a informação para a Polícia Militar poder agir de pronto. Por quê? Através do 181, isso vai ser canalizado em Belo Horizonte e vem por escrito para a gente. Normalmente leva alguns dias. O telefone emergencial é para o fato que está ocorrendo, para que a Polícia Militar possa dar a resposta de imediato. Então a pessoa tem que ter em mente essas duas situações distintas. A PM conta com o apoio de toda a população na denúncia de crimes e repasse de informações que possam auxiliar na prevenção e combate de delitos. O Disque Denúncia 181 é um serviço destinado ao recebimento de informações dos cidadãos sobre crimes de que tenham conhecimento e qualquer tipo de informações que possam auxiliar o trabalho policial. Foram 33 toneladas de drogas retiradas de circulação por meio das denúncias anônimas. Destas, quase 12 de cocaína, maconha e crack. Contabilizou a apreensão de 18 mil fuzis e submetralhadoras, mais de 167 mil conduções, prisões ou recapturas, conseguidas por meio da ajuda do cidadão. O balanço também aponta que chegaram ao DDU, possibilitando a apreensão de cerca de 22 milhões de reais em espécie. Parte do dinheiro é proveniente do tráfico de drogas e jogos de azar. O crescimento da participação pode ser percebido quando a avaliação ano a ano dos números aponta um crescimento do dígito de chamadas e, consequentemente, de denúncias geradas. Somente de janeiro a outubro de 2017 foram 66.148. O tráfico de drogas é disparado a maior ocorrência, no primeiro lugar do ranking com mais de 450 mil denúncias, representando 61% da motivação de todas as chamadas direcionadas ao serviço. Em segundo lugar, estão atividades ligadas aos bombeiros, como vistorias de fiscalização e depois os crimes ambientais. Também entram na lista homicídios, pessoas foragidas e procuradas pela justiça, maus tratos a animais, receptação, desmanche e comércio ilegal. A garantia do sigilo absoluto vem da campanha do 37º Batalhão que fala: cidadão informado é cidadão seguro. As ligações são criptografadas. Quando o telefone chama na central, o tempo médio de espera do denunciante é de 20 segundos. E ao ser atendido, ele recebe uma senha para acompanhar o andamento das investigações. A preocupação não é com a fonte.
a preocupação é com o fato, é se chegar à autoria, fazer o combate sistemático ao tráfico de drogas. Então, por isso, é importante que a comunidade use essa ferramenta mais, nutrindo os órgãos de defesa social com informações importantes e que vai nos auxiliar a chegar aí, a tirar de circulação esses criminosos, principalmente nos crimes mais graves. Multiplicar o bem é tema da cartilha criada pelo Instituto Consciência e Ação com o objetivo de abordar valores humanos dentro das escolas. O livro Cidadania na Educação foi lançado em 2005 e se tornou a base da proposta que se inicia esse ano com atividades programadas para alunos da rede pública de ensino. É obrigação a escola tratar direitos humanos, mas ela tem dificuldade exatamente por conta dos profissionais, né, que são mais advogados, que seriam pessoas mais qualificadas para trabalhar essa temática especificamente. Mas aí o que nós estamos oferecendo? O livro, nós podemos trabalhar com os professores da escola, que é o que nós vamos fazer nesse trabalho piloto, né, que nós vamos inaugurar agora, e as cartilhas serão oferecidas graciosamente a todos os alunos da escola. Foram impressas 5.000 cartilhas, das quais 1.500 exemplares já serão direcionados para os primeiros participantes do projeto Direitos Humanos e Cidadania, a Escola Estadual Professor Luiz Antônio de Oliveira. As ilustrações apontam conflitos que podem ser amenizados através da aprendizagem. Vem um conceito, um exemplo que eu abri aqui agora. Multiplicar o bem é ajudar o idoso, e aí continua o conceito. Então nós temos sempre um conceito, uma ilustração, né, do nosso amigo Wagner Matias de Andrade, lá de Belo Horizonte, depois vem um pensamento. Então, com uma página dessa cartilha, ela pode ser tema para a criação de projetos em sala de aula durante uma semana. Cada página dela foi criada intencionalmente. A intenção é desenvolver a sensibilidade dos alunos em relação aos problemas sociais. Pelo conhecimento é que nós podemos promover mudanças, a verdadeira revolução cultural, porque não há outra saída. Nós não vemos outra saída que não seja pela educação. O lançamento oficial da cartilha será no dia 4 de junho, a partir das 19h, no Teatro Municipal. O Conselho Municipal de Saúde realizou assembleia no Clube Araxá para a eleição de novos membros. Assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. Os componentes são os personagens que planejam, organizam, controlam e avaliam as iniciativas executadas no município, em conformidade com os preceitos do SUS. Além desses aspectos, em parceria com outros órgãos municipais, estaduais e federais, colabora no processo de fiscalização, visando controlar as agressões ao meio ambiente que repercutem sobre a saúde da população. Em resumo, esse é o papel do Conselho Municipal da pasta. Os novos integrantes têm a gestão de 2018 a 2020. 50% deles representam pacientes do SUS, entre elas associações de pessoas com patologias, deficiências, aposentados e crianças. 25% trabalhadores da área, como conselhos de profissões regulamentadas, e o restante do governo e prestadores de serviço, como o Executivo Municipal. 27 entidades e associações demonstraram interesse em integrar o grupo e cada um dos delegados votou nas opções para cada segmento. O Conselho é composto paritariamente por 20 membros titulares e outros 20 suplentes. Eles representam segmentos diferentes, dentre eles usuários do Sistema Único de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Uma comissão foi montada para conduzir o processo de renovação. As cédulas eleitorais foram rubricadas e os votos depositados em urna inviolável. A comissão eleitoral teve a função de estar recebendo, participando do edital, do regimento, recebendo toda a documentação das entidades que se inscreveram, conferindo a documentação para estar chegando até o dia de hoje. E aqui hoje na eleição também, a gente está trabalhando, conferindo a votação, acompanhando os segmentos para que saia tudo conforme
foi planejado pelo Conselho Municipal. No entretanto, desta semana, Renato Zucchi falou sobre o racismo. No Minas Rural, Araxá foi destaque no Festival de Queijo Artesanal. As reprises dos programas vão ao ar neste domingo, a partir das 2h30 da tarde. E a gente encerra por aqui. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Semana Ilustrada.